essa vai passar, já chegou a hora. É só o Senhor falar. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás. Vai passar, eu sei que esta luta logo vai passar. Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Levi Barros e hoje o papo é daqueles que aquecem o coração e exaltam o nome de Deus. Estamos recebendo um convidado mais que especial, cantor, compositor, produtor musical, multi-instrumentista, pastor e conhecido como o Sanfoneiro de Deus. Que legal, glória a Deus. Ele vem usando sua sanfona como instrumento de adoração e transformação de vidas. O nome dele é Edson Levi, que mais uma vez está aqui conosco. Então prepare-se, porque hoje vamos falar sobre música com propósito, bastidores da produção musical, fé, parceria e muito mais. Já deixa um like no vídeo, compartilha esse episódio e segue a gente lá no Instagram, e também aqui no canal do YouTube. Se inscreva para você ficar por dentro do nosso Ministério de Comunicação da Palavra de Deus. Edson Levi, mais uma vez com a gente. Muito bem, estamos aqui para a glória de Deus. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo canal Levi Barros Podcast. Como é que nasce uma composição no coração? Como é esse processo entre oração, inspiração e caneta no papel? Composição não tem dia e hora para chegar, não é? Não existe aquele plano perfeito de dizer, olha, hoje eu vou compor. A pessoa pode até tentar e pode até conseguir escrever alguma coisa, mas aquela música inspirada, ela precisa ter o tempo certo e tem o tempo certo para chegar. Você compõe mais por inspiração ou por disciplina? Compor por disciplina não está errado. Você pode compor por disciplina, mas compor por inspiração é muito melhor. E a minha vida normalmente é assim, tanto com composição quanto por pregação, preparar um sermão. Existe essa dependência de Deus para essas coisas. E com essa vida de produtor musical e de estúdio de gravação, então acontecia muito isso. Esperava a hora certa para fazer as coisas. Eu continuei nesse mesmo ritmo. E aqui uma palavra assim interessante é que para compor eu era muito exigente. Tudo que eu fazia eu achava ruim. É sério, por mais que as pessoas gostassem, mas eu tinha aquela coisa, o filtro não passava, né? E eu percebi que isso me impediu de escrever muita coisa. Aí depois dessa virada de chave, né, da questão mais ministerial, da palavra pastoral e tal, e aí eu percebi que esse lado mais crítico, né, foi um pouco apagado. Eu comecei a ter mais liberdade para compor. Isso foi maravilhoso e tem sido muito bom. Diz que existe um segredo aí que quanto mais você compõe, mesmo que seja ruim, joga para lá. Que legal. Que você vai limpando o filtro até chegar à esperada. Será que é verdade? Você acredita nisso? Eu concordo, acredito e eu tenho certeza que eu vivi mais ou menos isso, tenho vivido isso. Porque tem muita coisa engavetada lá, tem um projeto de musicar os salmos, né? E são coisas bastante interessantes, né? O salmo não tem um compromisso com a rima, então te dá liberdade para compor e tem sido um tempo maravilhoso. E tem nascido canções aí, não é? E, enfim, né? Tudo é para a glória de Deus e pregar o nome de Jesus. Você tem uma canção que nasceu de uma composição sua, que nasceu de uma experiência
marcante? Rapaz, tem. Inclusive, no mês de dezembro de 2024, a música Graça de Deus é fruto dessa experiência marcante. E é bastante interessante isso e o resumo de tudo que aconteceu está naquela música, né? Situação de vida e morte, um pouquinho dela aí. Então vale a pena a gente lembrar. Eu amo essa música, é uma música muito especial, bastante especial para nós. Tá tudo tão corrido, tá tudo tão normal. A vida segue o curso, anseio tudo igual. É quase meio-dia e o tempo a correr. Quando chega a noite ainda tenho o que fazer. Há tempo pra tudo, todo dia tem seu mal. O esforço pra alcançar o vento pra gente é tão normal. Cansado da lida, chego a adormecer. Amanhã é outro dia, tem tempo pra fazer. Passou o tempo, minha voz quase calou. Minha sanfona quase parou e o meu canto quase cessou. Mas das profundezas Deus me fez reviver, me deu a nova chance de outra vez florescer. Num momento de dor pensei que era o fim, mas vi que alguém esperava por mim. Mas das profundezas Deus me fez reviver, me deu a nova chance de outra vez florescer. Num momento de dor pensei que era o fim, mas vi que alguém esperava por mim. O nome disso é graça, graça de Deus. Fui salvo pela graça que Ele me deu. E por aí vai. Essa música te remete ao quê? Muito bom. Remete ao milagre de Deus, o milagre da vida. E tem situações que vêm para poder parar, interromper a vida do ser humano. É normal acontecer, mas a morte precoce é muito dolorosa. Então, na experiência de vida e morte, se tivesse acontecido a morte naquela ocasião, no ano de 2020, né, seria muito triste e trágico. Mas a graça de Deus prevaleceu, trazendo vida. Por isso que foi um momento marcante e que inspirou esta canção. Você, como pastor, cantor, compositor e produtor, há uma responsabilidade muito grande. Sim. Quando vai compor, é com a letra. Verdade. Já que hoje preparar um sermão também é uma composição, que você pega aquele texto bíblico e precisa orar e enquadrá-lo para quem vai receber, né, para o ouvinte final. Como você enxerga essa responsabilidade da letra da música? Por que eu estou perguntando isso? Porque vira e mexe a gente vê letras, músicas ganhando o mundo, sendo sucesso, que você vai ver a letra não tem nada a ver com Bíblia. Como você enxerga essa responsabilidade? Conta pra gente um pouquinho. A palavra é esta, responsabilidade. Porque repousa sobre o ministro, tanto da palavra cantada como da palavra pregada, né? E repousa essa responsabilidade porque está falando de Deus e precisa pregar o nome de Deus com as características de Deus. É uma responsabilidade muito grande. Eu não posso pregar com a música aquilo que Deus não é. É aquela coisa, é até interessante a gente pensar sobre isso, porque existe uma ferramenta de pregação, né, de estudo da palavra, né, da área de hermenêutica, que se chama permanecendo na linha. O pregador, ele não pode deixar de falar aquilo que o texto diz e não pode colocar além daquilo que o texto diz. E há uma responsabilidade, porque isto que está sendo gravado, isto ecoa. E todo cantor, ele é um influenciador, todo pregador, ele é um influenciador. Então a responsabilidade é muito grande. É por isso que devemos ter uma total dependência de Deus em tudo aquilo que nós vamos fazer. E aqui cabe uma palavra rápida sobre algo, uma prática que por muitos é esquecida. Coisa tão simples e tão óbvia, mas ao mesmo tempo tão grandiosa e importante,
que se chama oração. Em qualquer nível, a oração é válida. Em qualquer nível. E vale a pena pensar sobre essas coisas, porque a oração, muitas vezes, a gente tem um conceito, que a oração é boa quando nós, fazer igual o amigo fala, quando a gente arrupia o corpo, E é bom quando a gente sente isso. A presença de Deus, ela é sentida, mas a oração, no quesito batalha espiritual, ela é válida em todo e qualquer nível. Até em orações rápidas, coisa assim, está dirigindo no trânsito, aconteceu algo rápido, em fração de milésimo de segundo, que só cabe você dizer, Senhor, nos livra agora. É válida. No quesito batalha espiritual, toda oração é válida. Para compor, para poder receber inspiração de Deus, essa dependência da oração é muito importante. Você pode não sentir Deus quando sentou com a caneta e o papel na mão, mas a oração é válida. Deus me inspira. Não sei se o Senhor vai me dar essa composição ou esta pregação agora, mas esse estado de dependência, esse nosso estado de estar esperando receber de Deus, isso é que é importante. Palavra final, muita responsabilidade quando escrever, muita responsabilidade quando pregar, muita responsabilidade quando cantar. Porque Deus, de fato, vai falar através da pregação e através da canção. E é sobre isso que fala a música Se Levante Agora. Quando o Senhor, é só esperar o Senhor falar. A música, ela tem um poder que não podemos calcular, Porque uma mensagem, muitas vezes, que você prega, ela dura de 30, 40 minutos até 1 hora. Verdade. A música, ela transmite essa mensagem em minutos. Verdade. Em 3 minutos, a música, ela tem essa influência de transmitir uma mensagem. Eu, particularmente, é opinião minha, acho que a música é muito mais sobre palavra do que sobre adoração. Porque você pode adorar sem música. Sim. E você pode estar cantando letras que falam de Deus e exaltando a Deus e, no entanto, não está adorando. Porém, Sim. Toda letra que é bíblica, ela é uma pregação e ela está falando a todo tempo. Perfeito. Eu acredito muito nisso. Agora, vamos para o estúdio. Como funciona o processo de gravação? Você mesmo dirige tudo? Tem uma equipe? Como é que funciona? O processo de gravação nasce no coração e depois a gente começa a construir uma melodia e começa a criar uma harmonia, uma cama para que o resultado final alcance o objetivo. Então, começa desta forma. E também repousa uma responsabilidade muito grande na mão do produtor. Cada música pede uma coisa, cada música cabe uma coisa, e esta sensatez é o que faz com que a produção musical funcione. É você colocar o arranjo certo na hora certa, colocar o tom certo para a pessoa certa, colocar o ritmo certo para o público certo. Então, produção musical tem a ver com isso, com sensatez, responsabilidade, compromisso com aquilo que vai ser, que está sendo feito, Então, tem a ver com isso. Depois desse processo tudo elaborado na mente do produtor, chegou a hora dele passar para os músicos, E aqui aproveito o momento, Levi, para poder honrar os músicos, que nós estamos juntos já há um certo tempo. Então, eu quero mandar um abraço para Railson Baixista. Quem não conhecer Railson Baixista em Jequié não conhece mais ninguém. Railson é muito conhecido. Um abraço, Railson. E também Adilson, percussionista, Um excelente músico, Deus abençoe Adilson também. Esse Adilson e Railson já tem aí uns 8 anos de caminhada. Nós começamos a orar, vamos orar e vamos compor um ministério, ou melhor, venha fazer parte do ministério do sanfoneiro e a gente vai orar, tá bom? Então tá bom, nós estamos orando, já tem 8 anos orando. E aí, por último, agora, recentemente, o Renaldo, um abraço, Renaldo, do RS Studio, Então, muito bom lá o estúdio. O estúdio, Deus abençoe. E Renaldo tem sido uma bênção, e Renaldo começou a caminhar com a gente aí em outubro, acho que do ano passado, 2024, e ele sente paz no coração, sente esse fervor na alma, em acompanhar. Ele é um dos que anima muito a gente, Um abraço, Renaldo, em nome de Jesus. Ele é dono do estúdio e foi onde nós gravamos a maior parte, de toda
essa produção que a gente fez, porque algumas coisas eu fiz em casa. E a voz guia eu fiz aqui, né, no estúdio do podcast aqui, de Levi Barros. A voz guia, algumas coisas aqui, a gente fez aqui. Mas a conclusão final, masterização, sanfona, um monte de coisa, a gente gravou, é claro, lá no Renalto. Deus abençoe, Renalto. E Renalto está com a gente oficialmente, também começou a orar, então vamos ver até quanto tempo a gente vai continuar orando junto. Amém, queridos? Deus abençoe, em nome de Jesus. Recentemente você lançou no canal o clipe Sim. Se Levante Agora. Um clipe gravado, partes que contém cenas e partes externas. Como você pensou na produção desse videoclipe? Exatamente do videoclipe, queria que passasse a mensagem que a música diz. E a ideia de gravar, não é, no alto de uma montanha, né, foi fluindo de forma natural. Começou com Geisa, minha esposa, falando, né, de um lugar alto, bonito, que poderia gravar imagens, né? Aí depois surgiu a ideia de Levi Barros, por sinal aqui, para poder levar a gente para aquele lugar específico. E depois, no final de tudo, eu pensei, rapaz, a música fala, se levante agora. Levantar tem a ver com altitude, com lugar alto. E eu não tinha pensado nessa combinação de altura e de levantar. Então, do quarto fechado de alguém que está clamando a Deus por ajuda, né, precisando ir para um lugar alto, nós estávamos num lugar alto, né, e foi maravilhoso poder gravar, né, num lugar tão bonito, numa paisagem tão bonita. E foi muito bom poder pregar dessa forma, passar essa mensagem, não é? E o objetivo final é esse. Então, produzir tudo isso foi meio que um proposital, mas foi cheio de surpresa, e a surpresa, né, deu tudo certo para a glória de Deus. Nós sabemos que gravar um videoclipe, gravar faixa musical, envolve músico, tem custo. Muito custo. E é a obra de Deus, mas também custa caro, né? Verdade. Como tem sido a sua experiência com patrocinadores, com mantenedores dessa obra? E, por sinal, quero agradecer, uma palavra de gratidão, porque eu procurei, falei com poucas pessoas, e dessas pessoas, dessas empresas, algumas pessoas, né, começaram a falar com outras pessoas, meio que sem minha autorização, mas foi algo maravilhoso que aconteceu. Portanto, eu quero agradecer a Deus e agradecer a você, patrocinador desse clipe Se Levante Agora, que foi o lançamento agora, que lançamos em junho de 2025. Anotei aqui para não esquecer. Shalom Music, loja de instrumentos musicais em Vitória da Conquista. JK Móveis, JV Exclusiva Modas, Dan Eletromóveis, Akibadan, que é uma loja de moda em Jequié, Akibadan Company, Max e Cia, que é comunicação visual em Itiruçu, Levi Barros Podcast, né? Até entonei, fiz a entonação da voz aqui, né? Levi Barros Podcast, né? E a J. Silva Oficina, nosso amigo Edmilson, Açougue Pague Menos. E por último, Farmácia Catingal. Olha, Deus tem a sua instrumentalidade, Deus tem a sua maneira, a sua forma de realizar a obra. Esse conjunto, não é, de pessoas que patrocinam é que produz o material, que de fato é tudo muito caro, não é? Mas graças a Deus por ter levantado essas pessoas. E para quem está começando no Ministério da Música hoje, e enfrenta todas essas dificuldades, às vezes não tem nem condição de pedir um patrocínio, porque ainda não produz nada, também o investidor não vai querer investir em terra seca, né? em frutífera ainda. É mais difícil ainda. Qual o conselho que você daria para um jovem músico, independente de idade, digo jovem na carreira, que está iniciando o ministério hoje? Excelente pergunta, porque o sucesso não é alcançado pela proporção do trabalho. O sucesso não é alcançado pela quantidade de pessoas que você alcança. O sucesso é alcançado quando você alcança o objetivo pelo qual Deus te colocou naquele lugar. Então, se Deus colocou você em determinado lugar para
ser usado para 50 pessoas numa congregação e você consegue atingir com a tua música aquele objetivo, você já alcançou o sucesso. Sucesso é quando você alcança o objetivo dado por Deus. Claro que muitos likes é maravilhoso, claro que muitas visualizações é maravilhoso, claro que um alcance maior, uma projeção maior, tudo isso é maravilhoso, claro, mas o sucesso é quando você consegue realizar. E quando você quer alcançar um lugar maior, fica aqui um conselho, conforme Levi Barros falou. Não é? O conselho é o seguinte: seja verdadeiro com tudo aquilo que você faz. Não seja a mais nem a menos do que você é. Produza o conteúdo. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Aí, a partir do desenvolvimento do trabalho, é que você vai entender a proporção que você vai alcançar. Você vai entender se você vai ser colocado num lugar menor ou num lugar maior. O lugar maior, o lugar de maior alcance, o lugar de maior visualização, não é para todos, é para poucos. Não é? E eu acredito desta forma, que eu devo buscar aquilo, o espaço que tem para mim, aquilo que Deus reservou para mim. Então, se o alcance é mínimo, ainda assim o sucesso é garantido. Foi falado também sobre patrocinador, sobre pessoas que acreditam. Sim, sempre vai ter alguém que acredita no seu trabalho. Sempre vai ter alguém e essa pessoa vai chegar até você. E vai ser muito bom. A banda, como é que surgiu essa ideia? Você já falou um pouco, mas chegamos Sim. agora no tópico da banda. Bom. Como é que surgiu essa ideia assim, de trabalharem juntos? Como é que funciona essa parceria? Muito bem. Antes andava as agendas, eu cumpria com a sanfona pura e com alguns playbacks. Aí Geisa me acompanhava, quando a gente não tinha filhos, né? E aí aconteceu dessa forma. Durante um bom tempo, 2012 até 2016, isso, mais ou menos assim. E aí depois, quando as crianças nasceram, aí eu comecei a andar com acompanhante apenas para fazer companhia, né? Mas depois eu senti necessidade e foi algo da parte de Deus. A gente se juntou a partir de uma necessidade de ter pessoas me acompanhando. E nasceu de forma muito natural. E continua até hoje de forma muito natural. Nasceu dessa necessidade, mas houve uma motivação em Deus assim de ligar. Sabe quando Deus fala e que você não aguenta mais ouvir aquela voz? Não é esquizofrenia não, é voz de Deus mesmo. Para poder ligar para uma pessoa, liga, que ele ficou incomodando há muito tempo. Aí quando eu liguei, eles estavam orando também, o caso de Adilson e Railson, né? E aí partiu a formação da banda desse jeito. Recentemente, para terminar, nós sentimos necessidade de uma base. Né? E aí que Renaldo entra fazendo as bases de guitarra, não é? E também dando suporte técnico. E agora com essa nova formação, uma formação com essa batida mais forte, né? Aí a gente leva um VS com bateria. O VS, né? O notebook, né? Que solta umas baterias e a gente toca por cima dessa bateria sampleada, a bateria que a gente produziu. Tem sido maravilhoso. Essa formação está maravilhosa. O músico cristão, ele é bem remunerado? Eu acredito desta forma. Eu posso começar dizendo o seguinte: devemos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele faz. Gratos a Deus, em qualquer nível, ou ganhando muito ou ganhando pouco, devemos ser gratos a Deus. Não é? E no decorrer desses 13 anos de ministério itinerante com música, oficialmente falando, 2012 até 2025, a presente data, até essa presente data, temos caminhado na dependência de Deus. E, por sinal, mando um abraço aos pastores que nos convidaram, nos convidam, e de convites que surgem, né? Desde ontem, hoje ainda recebi ainda um convite de alguém procurando uma agenda para a cidade de Ilhéus. Obrigado a você que confia em Deus primeiramente e, em segundo lugar, dá credibilidade ao trabalho ministerial que a gente faz. Deus abençoe. Mas Deus tem suprido as necessidades. Existem duas vias para poder caminhar. Ou você é 100% profissional e você estabelece um cachê. E não tem nada de errado nisso. E com isso você tem a remuneração que você deseja. E tem um lado ministerial. O lado 100% ministerial é quando você pede as despesas para poder ir numa determinada missão. E além das despesas, a igreja oferta para você um valor. E é desta forma que eu tenho caminhado na maioria das vezes. As igrejas honram o ministro quando vai ministrar
na igreja. Paga a tua despesa, que às vezes é muito cara, né? E, recentemente tem uma agenda para um lugar mais distante, só de combustível vai dar R$ 1.200. É muito dinheiro para mim. Se para você não é muito dinheiro, para mim é. Mas as pessoas honram com a despesa de músicos, né? E além disso dá uma oferta. Então, a resposta, se o músico é bem remunerado, não é? Isto varia muito de cada situação, mas em linhas gerais, não é? Em linhas gerais, Deus tem suprido as minhas necessidades, não é? E isso tem sido maravilhoso. Mas fico aqui até um apelo final. Pastores, não é? Deem uma atenção mais especial aos músicos. E músicos, deem uma atenção mais especial para Deus e para as suas igrejas. Pronto. Vamos ouvir um pouquinho de Se Levante Agora, aquela música lá que gravamos, parte interna e externa. Glória a Deus. Por que ficar tão triste assim? Essa luta vai passar, mas quando o dia chegar, você vai glorificar, porque é assim. A angústia vai ter fim, é só esperar o Senhor falar. Se levante agora, essa luta vai passar, já chegou a hora, o novo dia vai chegar. Se levante agora, essa luta vai passar, já chegou a hora, é só o Senhor falar. Lê, 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 lê. Se levante agora. Glória a Deus. Muito bem. Agendas e ministério. Como é conciliar a vida pessoal, agenda de ministérios, produção musical e ainda vida pastoral, pastor de uma igreja? Bom, difícil. Hoje, o dia da gravação, né? Hoje é um dia de domingo, né? Aí eu estava conversando com a minha esposa, Geisa, e eu disse assim, hoje eu estou no modo pastor, que acordou desde cedo. Então, estou diretamente envolvido no livro de Josué, capítulo 6, que eu vou pregar hoje. Então, a mente está 100% tomada, envolvida no contexto histórico da passagem, tudo aquilo que tem que pregar. Então, quando fica bastante envolvido no modo pastoral, o modo músico fica reduzido. A nossa mente, enfim, a gente não consegue ser tudo, né? Não. Mas, então, realmente é difícil. E conciliar tudo, né? Foi tanto que eu não consegui mais ter estúdio de gravação. Não tive como, durou um tempo o estúdio de gravação, mas eu não consegui mais ter esta atividade, porque toma todo tudo aquilo que você tem, corpo, alma e espírito, e tudo isso é muito bom. Mas a gente consegue, na medida do possível, dividir as coisas e continuar entregando o melhor que a gente pode. Como é que é organizada a agenda? A agenda do cantor. Do cantor. A agenda do cantor é organizada, por exemplo, com graça de Deus, eu pastoreio uma igreja batista, a primeira igreja batista em Catingal, que pertence ao município de Manoel Vitorino, e na minha vinda para cá, eu fiz um acordo com a igreja que eu posso sair um final de semana inteiro. Apenas um final de semana eu posso sair, deixar a igreja aos cuidados de outras pessoas responsáveis, tal, e tem sido uma bênção da parte de Deus, e eu posso sair. Tirando o final de semana inteiro, eu tenho liberdade para ir qualquer dia da semana atender a agenda. Então, a agenda que era aberta antes para todos os finais de semana, eu consegui guardar, até um fato curioso, eu tenho guardado todas as cidades que eu fui de 2014, de janeiro de 2014 até a presente data, eu tenho no computador guardado todos os nomes de todas as cidades.
Guardados, já está lá. Esse é um dado que ninguém viu e está lá. Se alguém que um dia que tiver a curiosidade de ver, eu mostro. Mas é organizado dessa forma, né? E o final de semana inteiro eu posso sair uma vez, mas o sábado eu posso ter essa flexibilidade de ir e voltar. A agenda fica um pouco limitada, mas isso tem sido uma grande bênção de Deus. É maravilhoso viver as promessas de Deus. Eu vou pregar sobre isso hoje. Você gosta de participar das agendas assim, de sair para pregar e cantar fora? Isso é uma coisa que gosta muito mesmo, porque eu faço essa pergunta já por mim. Se eu puder correr pelas laterais quando me convidam, eu corro. Eu não gosto muito de atender a agenda, de sair. Entendi. E aí, como é que é? Eu acho que ministério é um sinal que você foi chamado por Deus para determinada área. Porque todo o trabalho é de Deus. O trabalho da igreja local é de Deus. O trabalho de sair da itinerância equilibrada. Itinerância com o desequilíbrio de muitas agendas, 30 pregações no mês. É difícil. Nós somos humanos, nós não somos máquinas. E dependemos de Deus para poder fazer as coisas. Então tem que ter um certo equilíbrio. A agenda de sucesso não é agenda lotada. A agenda de sucesso é quando você atinge o objetivo pelo qual Deus te chamou para ser. Lembra daquela história, se não falha a memória, em que houve uma organização em Israel, se eu não me engano, nos dias do rei Davi, que foram colocados chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. De acordo com a capacidade, a distribuição foi feita. Então, cada um ministro, ou cantor, ou pregador, ele tem uma estrutura, ele tem uma cota de energia para gastar. Então, se eu assumir 30 shows no mês, 30 pregações no mês, eu não vou ter energia para poder empregar e entregar aquilo que é de Deus para as pessoas. Então, passa por isso daí, esse ponto de equilíbrio. Atendo agendas porque eu fui chamado por Deus para isso. Não é? Fui chamado. Agora mesmo, né, eu estou sentindo dificuldade com uma coisa. Cantar e pregar no mesmo evento tem sido, porque o ministério da palavra te ocupa muito. O ministério da palavra toma tudo de você. É como se você entrasse para cavar uma mina e de forma incansável, por vários dias você está retirando o solo para achar uma pepita de joia. Aquilo que Deus quer falar pela sua palavra é um tesouro escondido. Não é na primeira vez que você acha o texto e já tem a aplicação para aquilo ali. Tem mais coisas. Quanto mais tempo o ministro se dedica à obra do estudo, a cavar e descobrir as coisas que Deus tem para revelar, mais ele vai ter de Deus para entregar. Tudo isso dá muito trabalho. Requer muito desgaste de energia. Então, eu ainda faço agendas porque eu fui chamado por Deus para isso. Existe um propósito por trás disso. Então, mas, enfim, não é? Eu já estou sentindo o peso, estou com quase 50 anos, né? Como diz o pastor Ivan Luiz, nosso amigo do Jequié, eu já estou quase de meio-dia para tarde. Meio-dia para tarde quando passa dos 50. Então, a gente já não está mais com aquele vigor, aquela força física, né? Aquela energia para poder gastar. Então, temos que ser moderados e precisa equilibrar, de fato, a questão de cumprir a agenda. Tudo é para a glória de Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém fazer. Precisa ter equilíbrio nessa questão de agenda, porque somos dependentes de Deus. Nessas andanças, como um pastor, pregador, cantor itinerante, Sim. Tem uma experiência marcante que aconteceu no ministério, resultado do ministério? Então, a gente precisa ser sensato, mas uma marca assim que o ministério do sanfoneiro carrega é da pregação do evangelho. A gente representa Jesus por onde a gente passa, usando a cultura, né, da sanfona, que é uma cultura muito bonita. Então existe essa marca. Existe a marca também de salvação de vidas. Existem relatos maravilhosos de vidas que se entregaram a Jesus por onde a gente passou. Existe esse relato ministrando. Existe também um fato curioso e muito bom. É a pastoral na mesa. Sentados como nós estamos assim, depois de cultos, almoço do outro dia, coisas extraordinárias. Posso lembrar um fato marcante que aconteceu numa cidade
tinha um senhor tomando café numa casa que eu fiquei hospedado, numa cidade. E começamos a falar de Jesus na mesa. E de uma hora para outra, aquele senhor estava prestando muita atenção naquilo que estava sendo falado na mesa. Eu comecei a falar de história de salvação, de como Jesus me salvou e como Jesus tem sustentado e como Jesus tem feito. E aí eu perguntei para aquele senhor se ele já era crente, se ele já conhecia Jesus. Ele disse que não. Depois que ele falou que não, ele mesmo disse, mas eu quero. Eu falei, você quer aceitar Jesus agora? Ele disse, eu quero. Naquela mesa de café da manhã, não é? Aquele senhor aceitou Jesus como salvador da sua vida. E a família já orava há muito tempo pela vida dele. E houve grande alegria, porque à noite na igreja, né, ele foi apresentado à igreja para confessar Jesus. E recentemente eu soube que ele já ia batizar. Esse é um dos fatos assim, marcantes e outras coisas que certamente aconteceu que eu não estou lembrando agora. Mas Deus tem sido gracioso e glorificado em tudo. Recentemente você lançou também uma playlist com algumas músicas de renome, reconhecida, né, de sucesso, como se dizem, nas plataformas. E algumas suas, né, e a maioria também muito conhecida. Cante um pouco dessas músicas bonitas que está na playlist lá. E quem quiser fazer o download, é só você pesquisar lá no suamusica.com, digita lá Edson Levi, o Sanfoneiro de Deus, e a playlist está no YouTube. Também no canal Edson Levi, o Sanfoneiro de Deus, Edson Levi Oficial, né? Edson Levi Oficial, muito bom. Pronto, vamos para a música. Playlist versões 2025. Começa com Se Levante Agora, não é? Se levante agora, essa luta vai passar, já chegou a hora, é só o Senhor falar. Depois nós gravamos Deserto, eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. Depois nós gravamos Vai passar, eu sei que esta luta logo vai passar. Depois gravamos uma canção que, por sinal, marcou muito minha vida. Eu vi alguém cantando em cima de um trio, numa marcha para Jesus, lá na região de... o nome da cidade... depois de Itanhaçu, Ituaçu, Barra da Estiva, tem duas cidades logo ali indo para Chapada. Eu vi alguém cantando aquela música, tocou o coração, tocou minha vida de uma forma muito especial, que é justamente essa canção aqui, ó. Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Aí eu disse assim, Levi, um dia eu vou cantar essa música ainda. Que música bonita. Eixe-la. Também a gente gravou a canção Bondade de Deus. Meu Deus do céu. Muito especial essa música para muita gente. Outro dia eu estava em Guanambi, aí uma irmã disse assim, olha, grava aí no estúdio, eu pago a gravação, mas você canta essa música que eu vou levar aí numa excursão, não é? E a gente gravou, né? Vamos cantar. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Gravamos também, né?
Eu sou teu pai, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Gravamos também. Deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa. Gravamos também, né? Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Terminando a nossa lista aqui, gravamos também Deus Proverá, né? Que é uma canção bastante bonita, né? Glória a Deus. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. E para terminar, relembramos aqui a canção, né? Muito boa. Tá chorando por quê? De novo. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuidar de você, e jamais te esqueceu. Muito bom, faça uma recomendação. Bote um som bem alto. O melhor aparelho de som que você tiver, ou um fone de ouvido, coloque no volume máximo, né? E sinta, viva esta emoção de adorar a Deus com essa playlist. Muito bem. Alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei? Glória a Deus, glória a Deus. Falar da nossa alegria em poder lançar essa playlist. Porque nós estávamos aqui, eu e você, né, mais de um ano atrás, né, aqui, a gente reunido aqui no estúdio aqui do podcast, com Levi Barros, e a gente estava gravando a voz guia, né, e amadurecendo algumas coisas, né, e esse projeto da playlist tem mais de um ano que está sendo construído, né. Começou lá em casa, ensaiando com os meus filhos, né, e as crianças começaram a dançar, né, e adorar a Deus, e foi um período muito bom, né, ter ensaiado em casa, né, e aí a gente começou a sentir testificação em Deus que deveria adorar a Deus gravando essas canções. Então, quero falar da minha alegria em poder lançar esse projeto com muito carinho, e tem sido muito bom viver essa realidade, né? A gente para e ouve em casa mesmo. Hoje eu coloquei no status, né? Vive essa experiência, né? Coloque num som bem alto e vai. E eu fiz isso, eu liguei o som bem alto lá, daqui a pouco a gente estava tudo dançando dentro de casa lá, e foi um período maravilhoso. Terminando aqui, eu recebi um vídeo recentemente de alguém, não sei de que estado que é, mas alguém do Nordeste lá em cima, né? Mas muito feliz, ouvindo na televisão, na TV, a playlist, né? Colocando aqui, gente, estou ouvindo aqui, ó, o pastor Edson Levi, muito bom essa playlist aqui. Realmente, a alegria de Deus tomou conta da vida daquela irmã, e esse é o objetivo, se alegrar no Senhor, apesar de tantos dias difíceis que a gente passa. Então, quero deixar esse registro da minha alegria em poder lançar esse projeto, para a glória de Deus. Com certeza, Edson Levi. Quero te agradecer de coração pela presença, pelo testemunho e por compartilhar tanto com a gente hoje. Que Deus continue te usando com poder através da música, da sanfona, da palavra, junto com a banda e esse coração cheio de fé. Se você que ouviu esse episódio foi abençoado, compartilha para mais gente também serem abençoados. Até o próximo episódio com mais uma história inspiradora e transformadora para você. Deixo as considerações para o cantor. Glória a Deus. Obrigado você que ficou até aqui ouvindo estes relatos, essas experiências,
Espero que Deus tenha abençoado a tua vida através deste canal de comunicação. E aqui fica uma palavra de gratidão, o Levi Barros Podcast. Deus abençoe. E se você, porventura, né, estiver prostrado, né, cansado de alguma situação, né, a gente deixa mais uma vez esta mensagem, né? Se levante agora, essa luta vai passar, já chegou a hora, o novo dia vai chegar. Se levante agora, essa luta vai passar, já chegou a hora, é só o Senhor falar. Valeu, gente. Tchau, tchau. Deus Bye, bye. abençoe.